Oi, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 98 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 1 Reis, capítulo 4, 5 e 6. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e repassa essa playlist para os amigos. Sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 4 de 1 Reis vai dizer assim: O rei Salomão reinou sobre todo Israel. E estes eram os seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filho de Cissa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abitar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. Aizar era o responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Ábida, era superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha que oferecer durante um mês do ano. São esses os seus nomes: Ben-Hur, nas montanhas de Efraim; Ben-Deker, em Maxar Salabim; Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Rezed, em Arubote, Socó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, em toda a cordilheira de Dor; Baaná, filho de Ailude, em Tanak, Magido e toda a Bet-Sean, que fica perto de Zaretã, abaixo de Jezreel. Desde Bet-Sean até Abel-Meola, até além de Joquimeão; Ben-Geber, em Ramote-Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade, e também na região de Argobe, em Bazã, 60 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimás, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão, em Naftali; Baaná, filho de Uzai, em Azer; e Beolote; Josafá, filho de Parua, em Isacar; Simei, filho de Elã, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus; e o de Og, rei de Bazã. E havia só um governador nesta região. O povo de Judá e Israel eram tão numerosos como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Estes reinos pagavam tributo e serviam Salomão durante todos os dias de sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos da melhor farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além dos veados, as gazelas, os corços e aves bem tratadas. Porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os governantes forneciam provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos os que chegavam à sua mesa. Coisa nenhuma
deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os ginetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia sido prescrito. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que de todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, a Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Capítulo 5. Também Hirão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar de seu pai. Aconteceu que Hirão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Você sabe que Davi, meu pai, não pode edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que se viu envolvido até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos pés dele. Porém, a mim, o Senhor, meu Deus, tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Por isso, tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: O seu filho que porei em seu lugar, no seu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Agora, ordene que cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos estão com os seus servos, e eu lhes pagarei o salário destes segundo o que você determinar. Porque você bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Quando Hirão ouviu a palavra de Salomão, ficou muito contente e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo. Hirão enviou mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi a mensagem que você me enviou. Farei tudo o que você deseja no que se refere às madeiras de cedro e de cipreste. Os seus servos as levarão desde o Líbano até o mar. Eu farei com que sejam conduzidas em jangadas pelo mar até o lugar que você disser. Ali elas serão desamarradas e você as receberá. E você também fará a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim, Hirão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 2.000 toneladas de trigo para sustentar a sua casa e 400.000 litros de azeite de oliva puro, e fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e estes fizeram uma aliança entre si. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados dentre todo Israel, num total de 30.000 homens. Ele os enviou ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Salomão tinha também 70.000 que levava as cargas e 80.000 que talhava pedras nas montanhas. Além dos chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300 que dirigiam a obra, davam ordens ao povo que a executava.
O rei mandou que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavadas para os alicerces do templo. Os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas cortaram as pedras e prepararam a madeira e as pedras para edificar o templo. Capítulo 6. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano de seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico à entrada do templo media 9 metros no sentido de largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo. Para o templo, fez janelas de ripas finas, fixas, superpostas, contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos. Edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura, e do meio 2,70 metros, e o terceiro 3,10 metros. Pela parte de fora, o templo ele fez reentrâncias, para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedra já preparada nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava no lado sul do templo, e por uma escada se subia no 2º andar. E deste ao terceiro. Assim, Salomão construiu o templo e o arrematou, cumprindo com o tabuado. Tá bom, vamos ficar com tabuado mesmo. Um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura, cada um. Estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e escutar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Assim, Salomão construiu o templo e o arrematou. Rematou mesmo. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho até o teto, cobriu as paredes com madeira por dentro. E cobriu o piso do templo com tábuas de cipreste. Revestiu também os 9 metros dos fundos no templo com tábuas de cedro, desde o chão até o teto. E este interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar do templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo por dentro era enfeitado com entalhes de frutas e flores abertas. Tudo era cedro, não se havia nenhuma pedra. No mais interior do templo, preparou o Santo dos Santos. Interior do templo, preparou... Cabelando mesmo 2 vezes, então, 19. No mais interior do templo, preparou o Santo dos Santos, para nele colocar a arca da aliança do Senhor. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu-o de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar correntes de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também havia revestido de ouro.
Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do Senhor, diante do Santo dos Santos. Fico lendo Santo e acabo lendo Senhor. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Cada asa de um querubim media 2,25 metros. É grande pra caramba. Portanto, de uma a outra extremidade, as suas asas haviam 4,5 metros. Assim, o outro querubim também era de 4,5 metros. Ambos os querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de um querubim era de 4,5 metros, e essa era também a altura do outro. Ele pôs os querubins no mais interior do templo. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da sala tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Em todas as paredes ao redor do templo, tanto na parte mais interior como na parte exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubim, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro o soalho, tanto na parte mais interior do templo como na parte exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez uma porta dupla de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim, fabricou de madeira de oliveira 2 portas e mandou esculpir nelas entalhes de querubim, de palmeira e de flores abertas. Estas com as palmeiras e os querubins revestiu de ouro. Para a entrada no santo lugar, fez batentes de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, e as 2 tábuas de cada porta eram dobradiças. E mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras, de flores abertas, e revestiu esses entalhes de ouro. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedra cortada e uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano do mês de Ziv, foi lançado o fundamento da casa do Senhor. E no 11º ano, no mês de Bu, que é o 8º mês, o templo foi concluído em todas as suas dependências. Tal como deveria ser, Salomão levou 7 anos para edificá-lo. Nossa, 7 anos é muita coisa. É empenho, hein? Que empenho, Salomão. E é isso, essa foi a nossa leitura de hoje. Te espero no dia de amanhã. Um beijo e tchau!